Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de ciência de dados, Data Science, Business Intelligence em Python. Primeiramente, para a gente entender como que a gente trabalha, com Python para ciência de dados, vamos ver alguns conceitos básicos de ciência de dados. Então, o que o cientista de dados faz? Fontes, estamos na sociedade mais informatizada, que tem mais conteúdo, o excesso de gera desinformação. A gente recebe tanto estímulo comunicacional ao longo do dia, que no final do dia é difícil a mente processar tudo, lembrar de tudo, e muitas coisas que recebemos ao longo do dia são inúteis. Então, o cientista de dados, ele lida com grande quantidade de dados, quantidades massivas, e ele tenta eliminar ruído, ou seja, dados desnecessários, checar as fontes, se as fontes de onde ele busca são verdadeiras, comparar as fontes porque podem ser tendenciosas, e ele busca uma correlação. O que é uma correlação? São dados que ocorrem juntos. Então, por exemplo, imagina que você tem o eixo Y aqui, as ordenadas, e o X, as abscissas. Se você tiver um caso em que quando você aumenta o eixo Y, você aumenta o X, a gente tem uma correlação positiva, porque cresce um, positivamente cresce o outro. Então imagina, por exemplo, quanto mais você vende, mais você fatura. Não estou falando de lucro, estou falando de faturamento. Se você vende mais, você fatura mais. Quanto mais próximos esses pontos estão aqui de um eixo de tendência, de uma linha de tendência, a gente fala que a correlação ela é mais forte. Então aqui não temos correlação, porque não tem um padrão entre os pontos nesse gráfico de dispersão. Aqui eles estão bem próximos, correlação positiva, porque é ascendente e forte. E aqui ela é média, porque os pontos estão mais distribuídos. Agora, se a linha de tendência estiver descendo, a correlação é negativa. Ou seja, por exemplo, se você aumentar o X, você diminui o Y. Então, por exemplo, aumentou o preço do dólar, diminuiu importação. Então aqui, ó, o X é maior, ó, então essa bolinha aqui, esse pontinho, tem um X maior, mas o Y dela é menor do que essa aqui, que o Y é maior, mas o X é menor. E também a mesma coisa, quanto mais próximas estiverem de um eixo, mais forte a correlação é. Porém, tem umas pegadinhas que ocorrem e a gente tem que entender que nem toda correlação é uma causalidade. Então, correlação são coisas que ocorrem junto, causalidade é que uma causou a outra. Por exemplo, se você está aberto, chove no pátio. Então, tem uma correlação e tem uma causalidade, porque a chuva causou o pátio molhado. Então, o pátio está aberto, se chove, molha o pátio. Mas você não pode chegar naquele pátio, vê-lo molhado, e com isso você deduzir que molhado o pátio. Então, se chove, molha o pátio. Mas não é porque o pátio está molhado que tenha chovido. Então, isso, nem toda correlação é uma causalidade. Às vezes as coisas só estão correndo junto, mas uma não tem a ver com a outra. Por exemplo, tem um site que chama Spurious Correlations, correlações espúrias, toscas, grotescas. E tem um exemplo aqui. Por exemplo, essa linha vermelha, ela tem uma correlação com a preta. Ó. Quando cresce uma, cresce a outra, desce uma, desce a outra. Então tem coisas ocorrendo junto. A vermelha são pessoas que se afogaram caindo em piscinas. E a preta são filmes que o Nicolas Cage apareceu. Então, segundo esse gráfico, você poderia criar uma dedução que quando o Nicolas Cage aparece em filmes, mais pessoas se afogam caindo em piscinas. Só que é o Nicolas Cage que está causando afogamentos? Não. Então, um parque não pode chegar e falar assim, semana que vem a gente tem que aumentar a nossa equipe de salva-vidas, hein? Por quê? Porque vai lançar um novo filme do Nicolas Cage, né? Já pessoas vão do Nicolas Cage. Não. Agora, o que é afogamento? Vai falando, tem uma ambulância aqui. Afogamento. Não. Em de verão, tem vamos aumentar a equipe de salva-vidas?
uma demanda maior por parte, mais procura, então mais chance das pessoas se afogarem. Aí faz todo sentido. Só que na ciência de dados, às vezes 1 mais 1 dá 3. Por quê? A gente tem 2 dados aqui, 1 mais 1. A gente sabe que as pessoas se afogam e o Nicolas Cage lança filmes. Só que a gente sabe que elas não se afogam por causa do filme do Nicolas Cage. Porém, a gente consegue, por outras análises coordenadas, né, entender que elas se afogam em verão, férias escolares, tudo. Assim, se quando o Nicolas Cage lança um filme, pessoas se afogam, a gente consegue entender em que época do ano que o Nicolas Cage lança filmes. Época de verão, férias escolares. Então, 2 informações gerou outra, com a análise correta, 1 mais 1 gerou 3. Entendido o conceito de data science, vamos pensar em alguns elementos que a gente tem nas estatísticas. Primeiramente, média e mediana. Muitas pessoas confundem média e mediana. A gente resume um conjunto de dados. Então, a média a gente calcula somando todos os valores de um conjunto e dividindo pelo total de elementos. Isso aqui já é mais fácil de entender, porque no dia a dia a média de nós. Então, a média é simples, a não ser que seja a média ponderada, que cada prova tem um peso, aí já seria outro cálculo. Mas então eu tenho esses valores aqui, ó. Se eu somá-los, então 2 mais 3 mais 3 mais 4 mais 5, né? Mais 50. Então, se eu somar isso aqui, vai dar 71. E eu tenho 7 valores. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 71 dividido por 7, a média é 10. Né? Só que a gente só pode usar média quando os dados são simétricos e não possuem o que a gente chama de outliers, que são o quê? Valores discrepantes muito abaixo. Por quê? Nesse caso, quando você tem muita diferença de valor, a média é inútil, tá? Eu vou demonstrar aqui. Então vamos supor, a gente já entendeu como que você calcula a média. Outlier é quando você tem pontos fora da curva. Então imagina aqui nesse gráfico de box plot, você tem aqui uma média, uma linha média. E aí você tem aqui os limites, né, os máximos, né, aqui a média seria mais ou menos essa linha. A maioria dos dados estão nesse intervalo. E você tem os limites, o maior e o menor. É como se eu dissesse que, por exemplo, vamos pegar um desses box plots aqui. É como se eu dissesse que, por exemplo, uma pessoa, em média, ela marca uma consulta com 4 dias de antecedência. 4 dias em média. Só que podem ter pessoas que marcam com 3, que é o mínimo, e outras que marcam com 5, que é o máximo. 3 e 5. Só que tem gente que pode marcar quase que na véspera, com 2 dias. Então, a maior parte está aqui. Então, a maioria entre 3 e 5. Essa é a maioria, sendo que a média é 4. Só que alguns chegam a marcar com 1, 2 dias, e algumas chegam a marcar com 6, 7, uma semana. Então, a gente tem aqui a média, a maior parte da faixa de dados, os limites máximos e mínimos. Só que aí tem um maluco lá que marcou com 6 meses de antecedência, 1 ano. Esse cara é um outlier, ele é um ponto fora da curva. Esses outliers que saem do nosso padrão, eles têm que ser desconsiderados em cálculos. Então, quando você tem esse sistema que você tem pontos muito fora da curva, a média é inútil. Vamos entender, então, por quê, né, que a média é inútil quando você tem esses casos de outliers. Né? Daí a gente deveria usar o quê? A mediana. Tá? O que é mediana? Mediana é o que está no meio. Então, vamos pensar, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país que a gente sabe que tem desigualdade. Então vamos supor que você está lá fazendo um estudo do Brasil. Então, esse aqui não ganha nenhum salário mínimo, está na miséria. Então você tem pessoas aqui que não ganham nenhum salário mínimo, miséria, 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 miséria. Aí você tem um que ganha um salário, aí tem um que ganha 2. E vai indo até os caras que são multimilionários que ganham 100 mil salários mínimos. Eles são poucos. Eles estão isolados lá no fundo da régua. Vamos supor que você faz o cálculo, então você somou todo, né, dos 220 milhões de pessoas, as rendas, e deu que, em média, o brasileiro ganha 5 mil. Só que pensa bem, em média ele ganha 5 mil. Quando você fala que na média cada um ganha 5 mil, é como se todos eles virassem 5 mil. Né? Então, se esse cara que ganha 100 mil,
você considera que na média ele ganha 5, então você despromoveu ele de 100 mil para 5 mil, sobrou 95 mil. Onde foi parar esses 95 mil que sobrou? Porque agora ele ganha 100 mil, mas você está considerando que na média ele ganha 5. Então cadê os outros 95? Outros 95 estão divididos em grupos de 5 mil para as pessoas. Então, se eu dividir 95 mil por 5 mil, vai dar 19. Quer dizer, esse cara que ganha 100 mil, e na média eu considero que ele ganha 5 mil, ele promove 19 pessoas que estão na miséria a ganharem também 5 mil reais, porque eu estou dividindo 100 mil na média por blocos de 5 mil. O que dá uma irrealidade. Por quê? Você está falando que 19 pessoas que não ganham nenhum salário mínimo agora ganham 5 mil salários mínimos. Quer dizer, esses valores são tão altos que eles inflam o valor e influenciam a média. Eles são os outliers. Então você não pode considerar. Então, país que tem desigualdade social, você não pode usar média. Você tem que usar o quê? Mediana. Mediana é o que está no meio, é o que está no centro. Então você tem que criar um rol. O que é o rol? Você colocar os números em ordem crescente. Então, 2, 3, 3, 4. Coloca os números em ordem crescente. E aí, você vai pegar o que está no meio. Então, se você olhar aqui mais ou menos no meio, o brasileiro médio ganha um salário mínimo, 1 a 2 salários mínimos, né? É muito mais condizente com a realidade do que olhar a média. Por quê? Quando você faz a somatória dos valores, essas pessoas aqui, elas acabam influenciando muito, inflando. Mas quando você coloca numa régua e vê a posição na régua, essas pessoas estão isoladas lá no fim. Então, elas não influenciam muito a posição, porque são poucas pessoas que ficam lá na ponta. Então, quando você olha para o meio, essas pessoas aqui não estão influenciando a posição, mas só o montante. Por isso que quando você olha a mediana, que é o que está no meio, aí já passa a fazer mais sentido. Então, mediana é o que está no meio. Em um sistema ideal, um sistema perfeito, a média e a mediana deveriam ter o mesmo valor, que seria também o mesmo valor da moda. O que é moda? É o que mais aparece. Imagina assim, o que está na moda é o que todo mundo usa. Então, moda é o valor que mais aparece, né? Então, qual que é o problema daqui? Você tem um país que tem muitas pessoas na miséria e muitas pessoas milionárias, né? Poucas pessoas milionárias e muitas na miséria. Você está falando que na média o Brasil está bem. Na média o brasileiro ganha 5 mil. Na média é a mesma coisa que eu falasse, se você acha que em países com desigualdade de renda você pode usar a média, é a mesma coisa que eu falar para você, ó, tira o sapato, entra então, se eu vou pegar uma sadia, eu vou falar que você está bem, porque está muito gelado embaixo, muito quente em cima, e a média temperatura não, né? É a mesma coisa, tem muita gente passando fome e pessoas com dinheiro sobrando para gerações. Na média o Brasil está bem? Não está. Então você tem que usar mediana. Então mediana é isso. Você vai é o que está no meio, né? Ela não é afetada por valores extremos. Então, quando a gente tem outlier ou distribuição assimétrica, a gente usa mediana e não média, tá? Então, mediana é o valor central dos dados ordenados. Para colocar em ordem ordenada, né? A gente chama de rol. É igual no Excel quando você coloca em crescente, crescente, né? Se tiver um número par de elementos, por exemplo, aqui eu tenho um número ímpar. Então, eu consigo ver aqui o do meio, ó. Tem 3 aqui, é ímpar. Se fosse par, se tivesse mais um número aqui, aí a mediana seria a média dos centrais, tá? Somaria 4 com 4 e dividiria por 2, né? Então, se eu tenho um número par, a mediana é a média dos dois dados centrais. Então, turma, se você olhar alguma fonte, jornal, revista, que considera a média de renda para o Brasil, você já está sendo manipulado, porque não pode usar a média, tem que usar a mediana. Em um sistema perfeito, a média, a mediana e a moda têm o mesmo valor. Moda é o que mais aparece, o que está na moda é o que todo mundo usa, né? Então, se o número que mais aparece é a moda, obviamente ele vai ser a média, né? Vai ser próximo da média no sistema perfeito. Outra coisa, muitas pessoas confundem porcentagens com pontos percentuais, tá? A porcentagem é uma proporção em relação a 100. E os pontos percentuais é a diferença absoluta entre porcentagens. E isso é porque muitas pessoas têm um analfabetismo matemático que é ser influenciada por números. É você olhar 199,90, ver 1 no começo e achar que aquilo custa 100 e pouco, quanto custa R$ 200, né? Então, primeiro, no Brasil, a gente fala porcentagem por cento.
E pontos são percentuais. Então, é porcentagem, não é percentagem. Quem fala percento é Portugal. Que no Brasil é porcentagem e porcento, tá? É igual as pessoas erram ao ter, por exemplo, eu já vi na época de os influenciadores com a perda, química, né? Substância venenosa, né? Então tá, vamos entender a diferença entre porcentagens e pontos percentuais. Vamos supor que você pagava no banco juros de 3% e ele foi para 6%. Então você pagava juros de 3% e agora foi para 6%. Você vai falar assim, não aumentou tanto, né? Aumentou só 3% de juros. Não, não aumentou só 3% de juros, porque os juros, se fosse 3%, lembra, a porcentagem é uma proporção em relação ao 100. Se é uma diferença absoluta entre porcentagens, se é 6% menos 3, se você fala que aumentou 3 casas, então os juros não aumentou 3%, ele aumentou 3 pontos percentuais. 3, 4, 5, 6. Ele andou 3 casas na régua. Então, quando você tem a diferença entre duas porcentagens, a gente chama de pontos percentuais. O porcento é em relação a 100. Dobrou os juros daqui para cá. De 3 foi para 6. Então, se ele dobrou, os juros aumentou 100%. Então, 3 pontos percentuais de aumento entre 3 e 6, isso equivale a 100% de aumento de juros, porque ele dobrou. Então, pensa, os 3% de juros que você pagava era o total de juros antigo, era o 100%. O total de juros era 3%. Se agora você está pagando 6%, se você fizer uma regra de 3 aqui, se 3% é 100% do total de juros, 6% é x, né? 3 vezes x, 3x, 6 vezes 100, 600. X é igual a 600 dividido por 3, 200%. Então, se antigamente você pagava 100% do total de juros, agora você está pagando 200, que é o dobro, o novo juros que você está pagando 200% menos o antigo, que era 100, dá uma diferença de 100%. Então, quer dizer que o seu juros aumentou em 100%, ele dobrou, e não em 3%. O que aumentou 3 foram pontos percentuais, e não porcentagem. Beleza? Então, turma, isso aqui é usado muito para manipular, porque porcentagem é um número grande, bonito, e pontos percentuais são as boas, que é porcentagem grande, pontos percentuais. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você virou gestor de uma sociedade lá, de uma nação. Quando você começou a sua gestão, você tinha aqui, 1 milhão de desempregados, tá? Então você pegou o país com 1 milhão de desempregados e ele equivale a 10% da população. Então você tem 10 milhões de pessoas desempregadas, aqui é 1 milhão. E você tinha 5 mil alunos matriculados. Então você recebeu o país assim. No fim da sua gestão, você diz: aumentei 100% o número de alunos e apenas. Então, quando a pessoa olha assim e fala: nossa, esse cara é um deus, né? Ele conseguiu fazer um milagre aqui, que ele conseguiu aumentar 100% o número de alunos, mas só aumentou 10 pontos percentuais aqui, olhando dados reais, né? Números absolutos. Ele aumentou 100% o número de alunos. Então, se aumentou 100%, ele dobrou, né? Porque ele colocou 100% a mais, que é o próprio total. O total mais ele mesmo é o dobro, né? Então, se eu tinha 5 mil alunos na faculdade e eu aumentei 100%, ou seja, eu consegui mais 5 mil alunos, eu tenho 10 mil alunos. Porque é 5 mil mais 100%. Então, quer dizer, eu peguei o país com 5 mil alunos matriculados e só consegui mais 5 mil. Não foi grande coisa, não. Só tenho 10 mil alunos matriculados. Para 10 milhões de pessoas da população. E o desemprego aumentou 10 pontos percentuais. Se o desemprego inicial era 10%, lembra de uma régua. Você tem uma régua e você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Você aumentou mais 10 casas. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Então, você aumentou 10 com 10, 20. Então, se aumentou 10 pontos percentuais a mais, ele foi de 10% da população para 20%, né? Porque 20 menos 10
é 10, né? Então 20% menos 10%, você aumentou 10 pontos percentuais. Só que se 10% da população era 1 milhão de pessoas, 20% são 2 milhões. Né? Então, você tinha lá 10% da população desempregada e em 10 pontos percentuais, ou seja, foi para 20, né? 10 com 10, 20%. Só se 10% da população era 1 milhão, 20% é 2 milhões de pessoas. Então você teve uma péssima gestão. Olhando assim, parece bonito, parece lindo. Aumentei 100 só 10% de emprego. É porque aqui é um número grande, porcentagem, aqui é um número pequeno, pontos percentuais. Mas quando você olha como dados reais, foi um fracasso, quando você olha nos absolutos. Né? Então, saldo, eu consegui 5 mil alunos, mas gerei 1 milhão de desempregados, né? Ou seja, foi uma gestão péssima. Né? Então, qual que é a questão? Que quando o número absoluto é baixo, qualquer alteração dá um número alto de porcentagem. Né? Quando você tem um número absoluto baixo, qualquer alteração dá uma porcentagem alta. Por exemplo, a média da faculdade é 5. Então, a média para passar de ano é 5. E eu tirei 2. Então, eu estou bem abaixo da média. Tirei 2, a média é 5. Aí eu falo, caramba, eu fui muito mal, a média é 5, eu tirei 2. Aí eu vou falar assim, mas eu estudei tanto, e eu elevei 100% a média. Então, se 2 era o 100% antigo, né? Eu aumentei mais 100% aqui, eu aumentei ele mesmo, né? 2 mais 2, 4. Então, grande coisa, eu ainda estou reprovado, né? Então, quer dizer, eu tirei um número tão pequeno que qualquer número a mais, comparado ao anterior, dá uma porcentagem alta. Então, por isso que é muito fácil as pessoas serem manipuladas com porcentagens, pontos percentuais, tem que tomar cuidado com isso. Então, a média era 5, eu tirei 2. Eu estudei muito, aumentei 100% a média, grande coisa. Eu estou com 4. Né? Agora, turma, vamos pensar o seguinte. Vamos supor que eu tenho notas de uma turma aqui. Tem gente que tirou 0, 0, 1, 2, 5. Então, essas aqui são as notas das pessoas. A média é 5, porque se eu somar tudo isso aqui, vai dar 50, tá? 10, 20, 29, assim por diante. Se eu somar isso aqui, dá 50, e eu tenho quantas notas aqui? 10 notas. Então, 50 dividido por 10. Então, turma, a gente já aprendeu média, mediana, e o padrão. Então, o desvio é quanto que cada nota desviou da média. Então, por exemplo, o cara que tirou 0, desviou quantos pontos de 5? Desviou 5 pontos para baixo. Então, se você pegar uma régua aqui, ó, de 0 a 10, uma régua, o cara que tirou 0, a média é 5. Então, de 0 a 10, a média é 5. O cara que tirou, a pessoa que tirou 0, ela está 5 pontos para baixo. Né? Então, ela está 5 pontos aqui abaixo, beleza? Da média. Então, turma, seguinte, porque ela precisa de 5 para chegar na média. E assim, então, ó, que tirou 0 desviou 5 para baixo. Quem tirou 1 desviou 4 pontos, né? Porque faltam 4 para chegar na média. Esses daqui são negativos, mas o desvio tanto faz o sinal, porque quando a gente for calcular depois a variância, mais, tá? Então pode ignorar os sinais por enquanto, mas esse aqui desviou 5 pontos, então ele está 5 casas distante da média. Esse aqui está 4 casas distante. Esse aqui está 3. Esse aqui não desviou nada, porque ele é a própria média, ele está na média, então desviou 0. Esse aqui desviou 3. Então, quem tirou 2 e quem tirou 8 também desviou 3, né? Quem tirou 2 desviou 3 para baixo, quem tirou 8 desviou 3 para cima. Mas, como eu falei, o sinal não importa. Assim como quem tirou 9 desviou 4 casas para cima. Só que o desvio é 4. O 1 também. O desvio é 4. Só que aqui, 4 casas para baixo, né? Quem tirou 10 desviou 5. Quem tirou 0 também desviou 5. Só que aqui para baixo, aqui para cima, né? Então, os desvios é isso, né? Você vai pegar os valores menos as médias. Então, eu tenho a tabela aqui com os valores aqui, ó. E a média é 5. Valor menos a média dá os desvios. Mas você pode depois desconsiderar os sinais, tá? Então, fica 5, 5, 4. Então, isso é desvio. É quanto que eu estou... Tá? Tinha um professor que uma vez na faculdade, ele fez um experimento que ele levava assim, bolas de gude num pote, penas num saco, e ele falava para os alunos tentar e cada as bolas de gude
Se alguém chutou muito alto e alguém chutou muito baixo, na média os dois se anulam, né, os extremos. Então ele conseguia chegar mais ou menos perto. Então, uma vez que a gente já sabe calcular os desvios, vamos aprender a calcular a variância. O que é a variância? A média da soma do quadrado dos desvios. Mas relaxa, quando a informação parece complexa, quebra ela em valores mais simples. Vamos por partes, ó. Então, ó, quadrado dos desvios. Então, eu tenho aqui algumas informações, ó. Eu tenho aqui quadrado dos desvios. Eu tenho a soma. Ó, vamos ver as etapas que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui a média. Então, eu vou falar tudo de uma vez. Média da soma do quadrado dos desvios parece complexo. Mas se eu analisar em partes, eu tenho os desvios que eu calculei aqui, ó. Então eu tenho esses desvios, ó, 5, 5, 4, 3, 0, 0, 3, né? São os desvios que a gente calculou aqui, ó. O que eu vou fazer com esses desvios? Elevar ao quadrado, né? Então eu vou pegar os desvios e elevar ao quadrado. Então, ó, 5 ao quadrado, 25. Esse desvio que é 5 ao quadrado é 25. Esse aqui é 4 ao quadrado é 16. Então, estou elevando os desvios ao quadrado. Então, olha, como uma frase é muito complexa, a média da soma do quadrado dos desvios, primeiro tem que fazer o quê? O quadrado dos desvios. Já tenho aqui, ó, 25, 25, 16, né? Já tem aqui, ó. É tudo elevado, todos esses valores elevados ao quadrado, né? Ele vezes ele mesmo. Tá aqui. Depois que eu tenho o quadrado dos desvios, eu tenho que fazer o quê com esses quadrados? A soma. Somar, né, os valores. Então, fazer a soma aqui. Então, 25 mais 25 mais 16 dá 150. Depois que eu fiz a soma, eu faço o quê? A média. Eu divido, então, os 150 por quantos valores eu tenho aqui? 10, né? 10 desvios, porque eu tinha 10 notas, né? Então, a média, eu dividi 150 por 10 dá 15. O que significa? Afastado dela. Imagina que você tem uma linha de média aqui, ó. Então, a média é 3.000. E aí você tem os dados. Quanto mais os gráficos estiverem longe dessa barra, se todos eles estiverem nessa barrinha, a variância é baixa. Agora, se tem um muito para cima, para baixo, tal, a variância é alta. É como se, né, uma linha de tendência, os gráficos estão, uma linha de média, os pontos não estão em cima da linha, eles estão variando muito. Então, quanto mais varia, mais distantes eles estão de uma média. Então, eu posso olhar e falar assim, por exemplo, se a média é 5, a média para passar de ano é 5, e eu somei aqui, deu 50, dividido por 10 deu 5, a média, a sala está na média? A sala está na média, ok. Só que significa que todos os alunos passaram de ano? Não. Por quê? Porque a variância é alta, né? Então deu 16, deu 15, não. Deu 15 de variância, né? Então a variância é alta. Quer dizer, o que significa a variância alta? Que a sala está na média, mas dos alunos não, porque teve uns que foram muito bem, outros foram muito mal, então esses aqui todos estão reprovados, por exemplo. Não é porque a sala está na média que todos os alunos foram aprovados. Então 15 é um valor alto para a variância. Que custa 20 mil reais. Então você quer comprar um carro que custa 20 mil reais. E o valor dele variou 10 mil. O dele de 20 mil. 10 reais. O dólar, né? O dólar variou 10. Então, depende muito do projeto que você está analisando, tá? E o que é o desvio padrão, então? É a raiz da variância. Raiz de 15, 3,87, né? Raiz quadrada, 3,87 vezes 3,87, né? Vai dar 15. Muitos sistemas chamam o desvio padrão de STD, de Standard, tá? Então, o que significa o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Então, vamos recapitular. Desvios é quanto cada um desviou da média. Esse desviou 5, esse desviou 5, esse desviou 4, né? Então, é o valor menos da média. Tá. A variância é a média da soma do quadrado dos desvios. A variância
enquanto que os dados estão dispersos ou próximos de uma linha de média. Beleza? Agora, o desvio padrão é a raiz da variância. O que significa, então? É só fazer a raiz do valor aqui que deu, né, na média da soma do quadrado dos desvios. Então, se o desvio é 3,87, vamos arredondar para 4. Então, aqui, vamos arredondar aqui. Arredondando para 4. Para 4. Beleza. Se o desvio padrão é 4 e a média da sala é 5, o que eu quero dizer, então? Desvio padrão 4, média 5. Quer dizer que a sala tirou na média 5 de 4, né, 4 pontos para maior entre 5, que é a média, menos 4, que é o desvio, que é 1, 5, que é a média, mais 4, que é o desvio, que é 9. Então, a maior parte da sala está entre 1 e 9. E é verdade. Por quê? A média é 5. Só que o desvio padrão deu 4. Um desvio grande, né? Escala que eu tenho aqui. Por quê? Porque a variância deu alta. A variância deu alta, o desvio é grande. Então, a média da sala é 5, então os alunos tiraram na média 5 com desvio de 4 pontos, para baixo ou para cima. Então, 5 menos 4, 1, 5 mais 4, 9. Então, a maior parte da sala está no intervalo entre 1 a 9, que é a média menos o desvio, a média mais o desvio. Então, o desvio padrão serve para isso. Por exemplo, você tem o dólar, né? Aí você tem a média do ano de R$5. Então, aqui você fala dólar, né? A média foi R$5,30, com desvio padrão de 20 centavos. Quer dizer que a maior parte do ano, o dólar esteve entre R$5,30 menos 20 centavos, R$5,10, R$5,30 mais 20 centavos, R$5,50, né? Que é então R$5,30 mais os 20 centavos, né? Que deu aqui os R$5,50, né? E os R$5,30 menos os 20 centavos, né? Que deu R$5,10. Então, quer dizer, o dólar médio, a média do dólar no ano foi, então aqui, standard, né? Desvio padrão standard. Então, a média do dólar no ano foi 5,30, com desvio padrão de 20 centavos. Então, quer dizer que ele teve entre R$5,30 menos os 20 centavos, 5,10, R$5,30 mais 20 centavos, R$5,00. Então, tudo bem, isso aqui são alguns conceitos de estatística importantíssimos para a gente poder entender o que a gente vai fazer de ciência de dados. Óbvio que eu poderia falar mais de estatística, mais de dados, né? Eita, ele tem então ele sabe em latitude e longitude, para onde você está virado, qual é o sentido, né? Tanto é que no GPS, quando você falar a setinha, você está. Então tudo hoje já são os grandes dados. Mas aqui é o básico para a gente poder entender o exercício que a gente vai fazer de Python. Primeiramente, para a gente ir para lá, só falar para a gente tomar cuidado com tipos de gráficos. Como a gente vai trabalhar e exportar algum. Cada gráfico de pizza, por exemplo, a gente chama gráfico de pizza de gráfico setorial. Por quê? Porque ele indica setores. Gráfico de pizza compõe o todo. Então, por exemplo, dos meus 100%, tantos por cento ou 100% tem A de Z. Então, você usa, né, de participação. Dos o total significa eletrônico, significa alimentício, e assim por diante. Só que gráfico de pizza você nunca pode usar
para comparar duas informações, porque não é possível. Vamos supor que você tem aqui a empresa e ela tem um setor de qualidade, atendimento e pós-venda. Você é responsável pela qualidade. Aí o seu chefe fala, e aqui tem um gráfico de reclamações. Então aqui, reclamações da empresa. E seu chefe fala, ó, seu departamento tá ruim, hein? Seu departamento é responsável por metade das reclamações da empresa. Qualidade. Aí você fala, putz, verdade, hein? Tô mal. Aí o chefe fala, você tem que resolver isso, ó, tá vendo? Aqui, pós-venda e atendimento, só a qualidade representa metade. São 12 das 24 reclamações que eu tenho. Aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 12. Aí beleza, isso aqui é em janeiro. Aí você foi lá, a empresa foi trabalhando, chega fevereiro, você mostra esse gráfico para o seu chefe. Você fala, olha, eu melhorei qualidade, tá vendo? Qualidade não estava aqui, a fatia não diminuiu, quer dizer que eu tenho menos reclamações de qualidade, estou melhor. Mas será? Olha o número aqui, ó, tinha 12 reclamações aqui. Agora aqui eu tenho 13. Eu piorei a qualidade. Só que por que a fatia diminuiu? Porque isso aqui sempre é dividido com 100% dos outros setores, né? Então, esse foi de 5, pós-venda foi de 5 para 9. Atendimento foi de 7 para 10. Então, esse aqui aumentou 4 reclamações, esse aqui aumentou 3, qualidade aumentou 1. Então, quer dizer, não é que você melhorou o departamento de qualidade, você teve mais reclamações em qualidade. Só que os outros, então você piorou a qualidade, mas ela piorou menos do que a empresa toda piorou, né? Então, olhando assim, você está mentindo. Parece que você melhorou aqui, diminuiu qualidade, mas na verdade aumentou. Mas as outras aumentaram mais do que qualidade aumentou. É igual aquela pegadinha quando no jornal fala assim: ah, a inflação diminuiu e você acha que os produtos estão ficando mais baratos. Não, ainda é inflação. Se a inflação, os produtos ficam caros. Se fosse mais barato, seria deflação. Acontece que se a inflação caiu, os produtos ficaram menos caros do que ele ficaria normalmente, mas eles ainda estão caros. Agora, se eu apresentasse isso como um gráfico de barras, que aí sim é um gráfico que a gente pode comparar períodos, aí a gente veria que dá para perceber que daqui para cá aumentou. Ó, essa barra é maior que essa barra é maior que essa. Mas essa fatia é maior que essa. Então, ó, enquanto essa é a maior barra, essa é a menor fatia. Enquanto essa é a menor barra, essa é a maior fatia. Então, você não pode usar gráfico de pizza para comparar coisas diferentes, períodos, porque ele não é feito para isso. Ele gera ilusão de ótica, problema na análise. Um cientista de dados, quando ele vai fazer um gráfico, tal, ele tem que tomar cuidado com a UI e UX, ou seja, a interface de usuário, como que os gráficos estão posicionados, criados, as cores, a UI, né, User Interface, que vai espelhar na User Experience, a experiência de usuário. Então, por exemplo, você faz um gráfico de barras e os menores valores são vermelhos e os maiores são verdes. Vamos supor, faturamento. Ó, aqui eu faturei bastante, ó, verde, tá ótimo. Aqui eu faturei pouco, vermelho, tá ruim. Ok. Agora vamos supor que vamos supor que você mantém esse padrão cromático para todos os gráficos. Gráficos de devolução. Devolução é menos devolução que mais. Só que aí chega no gráfico de devoluções e você pintou com as mesmas cores. Então aqui que tem muita devolução vai estar verde. E aqui que tem pouca vai estar vermelho. Isso pode atrapalhar o analista, né? Então, se aqui tem muita devolução, aí a regra é que o maior é o ruim, né? Aqui deveria ser vermelho e aqui verde, inverso. Então, cuidado, turma, com cores, estilos, formas, né? Como que você usa o gráfico. Até porque os gráficos de pizza, eles podem gerar ilusão de ótica. Você acha que essa fatia amarela aumentou muito daqui para cá? Você acha que essa fatia amarela, olhando essa para essa e essa para essa, ela está aumentando? Muitas pessoas podem achar que não, que ela não está aumentando. Esse tamanho é quase esse tamanho. Então, não vendeu tanto a mais aqui do que vendeu aqui. Só que, na realidade, ele aumentou. É que na fatia gera uma ilusão de ótica e é difícil comparar, fica esquisito. Agora, quando você olha dessa forma aqui, dá para ver que esse amarelo é bem menor que esse, ó. E esse é bem menor que esse. Então, quer dizer, essa fatia é menor que a segunda, ó. Essa barra é menor que essa aqui. Só que em barras é mais fácil de visualizar isso.
em fatia não. Então, turma, cuidado, porque análises erradas com gráficos errados podem gerar, né, problemas estratégicos. Agora vamos então para o Python. Primeiramente, a gente vai usar o Google Colab para poder fazer o nosso trabalho em Python. Google Colab, é só você colocar no Google assim, Google Colab, que ele vai entrar aqui, ó, no Collaboratory, que é uma ferramenta online para você editar Python. Ela usa o Jupyter Notebook. O que é o Jupyter Notebook? Por célula do que se você tá? Então, a gente vai vir aqui, ó. Você vai no Google Colab, digita Google Colab, faz login com o seu Gmail, e aí você vai criar um novo notebook, porque a gente vai começar um novo projeto. Novo notebook aqui, ó. Nesse novo notebook que a gente vai criar no Google Colab, você poderia fazer esse projeto no VS Code, você poderia fazer em outros, mas a gente vai usar o Google Colab. Aqui eu vou renomear o projeto. Então eu vou colocar assim, ó, projeto, que é o projeto vídeo análise de dados, tá? Que é o projeto do vídeo. Beleza? Eu tenho, então a gente poderia fazer no VS Code, no Anaconda, eu vou fazer em Jupyter. Jupyter, acontece que cada célula pode ser executada individualmente. Então se eu tenho aqui x igual a y, x igual a 5, né? Eu faço assim, ó, print, eu quero printar, quando eu coloco o comando print em Python, é porque eu quero exibir algo na tela, eu quero que ele printe x. Eu vou dar um play. A primeira vez que você executar ele demora um pouquinho, porque ele está conectando na back-end do Google. A vantagem do Google Colab é que ele roda lá no servidor da Google, você não precisa instalar nada no computador. Então, se eu falo que x é igual a 5 e eu quero printar x, ele fala que é 5. Se eu criar uma nova célula de código e eu falar que y é igual a e fizer o print y, se eu quero printar, eu quero imprimir y, ele dá 8. Tá? Então eu consigo executar só essa célula ou só essa, não preciso executar as duas juntas. Essa é a vantagem do que a gente chama de Jupyter Notebook. Por isso que o formato aqui de dados do Colab é IPY de Python, NB de Notebook. Né? Inclusive o Python foi nomeado um programador que era muito fã do grupo britânico de comédia Python. Por isso que Python tem esse nome. Então x e y são variáveis. O que é variável? Vamos supor que você tivesse um site lá e você tem vários botões aqui. Botão 1, botão, aqui vai dar erro de sintaxe porque eu estou fazendo um texto, tá? Então aqui eu vou aqui, ó, botão 2. Depois eu vou apagar isso aqui porque isso não é um código, então ele vai dar erro de sintaxe. Botão 2 e botão 3. Você tem 3 botões no site. E você quer que a cor da fonte color, seja vermelho. Então, se eu quero que a fonte do botão seja vermelho, eu vou colocar isso em todos os botões. Então, todos eles vão ter a cor vermelha. Mas e se eu quisesse que eles fossem azuis? Eu teria que mudar aqui red para blue em todos eles. Mas vamos supor que eu tenha 1000 botões. O que seria? Eu não ter colocado manualmente o nome da cor aqui. Eu ter criado uma variável, por exemplo, varCor, falando que a variável recebe vermelho. A variável é como se fosse uma caixinha que guarda uma informação dentro. Quando a gente coloca um sinal de igual, a gente chama isso de recebe. A gente não fala que a variável é igual. Se fosse uma coisa igual a outra, seriam dois sinais de igual. Com um sinal de igual é que a caixinha recebe vermelho. Então a variável varCor recebe a informação que é vermelho. Entendeu? E assim, aí eu colocaria aqui que a fonte color, em vez de colocar uma cor, é da varCor, da variável. Então, que cor que os botões vão ser? O botão da cor que eu coloquei nessa caixa, que é vermelho. Todos vão ser vermelhos. Se eu mudar aqui para blue, todos vão ser azuis. Então, todos vermelhos ou todos azuis. Então, é assim que funciona uma variável. É uma caixinha que guarda uma informação, mas ela recebe um valor. Você nunca pode escrever a variável entre aspas. Senão, você está criando um string, ou seja, um texto. Você está falando que ela não vai ser literal. Por exemplo, se eu falar que x é igual a olá, então é uma variável
que tem olá. Se eu fizer o print de x sem aspas, ele vai trazer o valor da variável, que é olá. Agora, se eu fizer o print do x entre aspas, ele vai trazer literalmente a letra x, o texto que eu escrevi aqui dentro, e não o valor do x, entendeu? Se eu escrever 2 mais 2, o sistema é 4. Agora, se eu tiver 2 aspas, ele entenderia que é literalmente o texto 2 mais 2 e não um cálculo matemático. Então, nunca a gente coloca variável entre aspas, beleza? Então, Python é uma linguagem de programação orientada a objetos, pois eu vou criar os vídeos objetos. Isso daqui é um exercício de data science, eu estou falando o básico para que todos possam compreender. Quem já viu Python, quem não viu, quem já teve métodos quantitativos para tomada de decisão, né? Eu tenho curso disso aqui, né? Ou quem não teve, eu estou dando aqui os pré-conhecimentos para a gente poder entender, tá? Então, qual que é o exercício que a gente vai fazer? Eu tenho essa base de dados de cancelamento de cartão de crédito. Essa base de dados, eu peguei nesse site que chama Kaggle, K-A-G-G-L-E, Kaggle. Então tá aqui, Credit Card Customers. É uma base de churn. O que é churn? Churner. Clientes que abandonaram. Churn. Tá? Então eu tenho aqui essa base. A diferença é que a do Kaggle, as colunas estão em inglês, estão com o nome client number, e aqui está custom age, né, que é a idade do cliente, gender, que é o gênero. Aqui eu já está tudo em português bonitinho, tá? Categoria, idade, sexo, beleza? Então é só modificar aqui no CSV os dados. Eu vou deixar sempre os links, tá? Do Kaggle, dessa base, do enunciado, tá? Vou deixar todos para vocês, do vídeo. Inclusive tem uma apostila que eu fiz desse exercício também. Quem preferir analisar na apostila, tem uma apostila exclusivamente desse exercício que a gente vai fazer agora de Python para análise de dados. Tá? Primeiramente, qual que é o problema? O seu chefe falou para você que tem muitos clientes cancelando os cartões de créditos. Então ele falou assim, ó, tem muito cliente aqui que está cancelando o cartão de crédito. Tá? Eu vou deletar essas células aqui que não tem nada a ver. Tá? Então ele vai falar, tem muitos clientes cancelando os cartões. Aí ele vai jogar isso aqui na sua cabeça e vai falar, descobre por quê. Você vai olhar isso e, obviamente, você vai ficar desesperado, né? Porque, caramba, como que eu vou saber por que eles estão cancelando o cartão de crédito? É humanamente, eu tenho milhões de linhas aqui, ó, milhares de linhas. Eu tenho tudo um CSV esquisito, não tá nem em XLSX, né? Separado em coluna. Então você vai olhar um monte de informação, sabe? Você vai ficar perdido, parruído, que são irrelevantes. Você vai entrevistar aí você vai fazer uma pessoa que vai mediar o cliente, isso chama brief. Só que quando você distribui isso no departamento de que vai escolher os melhores, né, o mais rico, você a criação, que é o redator da campanha de o cara do planejamento. Você não vai dar todos informações e vai atrapalhar. Imagina você pegar o cara que é o design da campanha, ter os dados de negócio, está em 2%, 4 pontos a participação do mercado, 7 tá, cores dos a filosofia, algumas formas que pode são né, de comunicação, se vai ser né, chegar e falar, ó, a cor do que para mim. Ele tem que ter outras informações. Então, quando você decupa, você faz a decupagem do briefing, você pega aquele documento gigante e menores, né, para as informações serem melhor
distribuídas e você evitar ruídos para as pessoas focarem no que interessa. Então a gente tem essa base aqui, ó, em CSV, tá? Essa base aqui, que é clientes banco. Tá? Clientes banco está aqui a base em CSV. Primeiramente, a gente tem que jogar ela no nosso Google Drive, para ficar mais simples. Você pode trabalhar com ela local, deixar o endereço dela do computador, por exemplo, no VS Code você vai fazer isso, trabalhar com... Mas como já está integrado no Google, para ficar mais fácil, a gente vai integrar no Google Drive. Então você vai vir aqui no seu Drive, ó, criar uma pastinha Python base e jogar o Excel aqui dentro, tá? Para ele ter um caminho, um diretório para a gente poder conectar e o nosso Python fazer a leitura. Programar Python é bem tranquilo, é como se você estivesse criando um site escrevendo uma frase em inglês, então é bem tranquilo programar em Python. Eu estou olhando aqui toda hora o software de captura de tela para ver se não deu problema na gravação. Então, ó, primeiramente, fazer, pensar no pseudocódigo. O que é pseudocódigo? É pensar em português na ordem do que eu tenho que fazer, porque daí eu vou definir com isso a minha lógica. Uma vez que a lógica está ok, que a lógica está definida, eu consigo depois converter isso em Python, como se eu estivesse fazendo uma tradução. Você tem que fazer uma palestra em inglês? Primeiro você pensa no conteúdo dela em português, que é a sua língua nativa, para você ver se o que você está falando faz sentido, para depois você traduzir para o inglês. Senão você já começa a tentar se preocupar com a linguagem, você pode errar a lógica, tá? Pensa assim, programar é uma linguagem de programação. Uma linguagem. Então é mais aprender um idioma do que saber física, matemática. Física e matemática vai ser o conteúdo que você está programando. Você usa a linguagem, tá? É o conteúdo. Então, por exemplo, se você quer aprender russo, saber física e matemática para fazer uma palestra em russo. É o conteúdo, é o russo. Então, você aprender a programar é como se você estivesse aprendendo um idioma que você vai conversar com o computador num idioma que ele entende para que ele te responda. Se você tiver um amigo que fala, por exemplo, alemão, você tem que pedir algo para ele, você tem que falar em alemão. Então, se você quer que o computador faça algo em Python, você tem que conversar com ele em Python. Então, linguagem de programação orientada a objetos, você tem o objeto e a ação que modifica o objeto. Né? Então, por exemplo, você tem lá no VBA, você quer apagar algumas células do Excel, você fala cells, coloca quais são as células, ponto, delete. Falar isso é como eu falasse, a célula foi deletada. Então, isso aqui é um idioma, é uma linguagem que eu estou falando. A célula foi deletada. Se você sabe uma linguagem de programação orientada a objetos, é mais fácil você aprender outras, porque a estrutura se mantém, mas muda o código. Ou seja, muda as palavras, os termos. Por exemplo, você fala, o menino foi à escola. Né? O menino, se a gente olhar aqui como uma estrutura da frase, é um sujeito. É o sujeito. Foi à escola, é a ação que ele praticou, predicado. Então é como se a célula fosse o sujeito e o delete, o predicado, a ação que, no caso, não que ela praticou, mas a ação que modificou o objeto. Né? Então a célula é o sujeito, que é o objeto da programação orientada a objetos. Né? E foi deletada é o predicado ou a ação. Né? No caso, a ação que modificou o objeto. Então, se você já sabe português, o menino foi à escola, é mais fácil aprender espanhol. Seria el niño, ou el chico, el chavo, foi a la escuela. Você mantém a mesma estrutura, mas você muda os termos. Então, menino virou chico, ou chavo, ou ninho, né? Escola virou escuela, né? É como em algumas linguagens diferente, você escreve assim, menor, maior. Em outras, diferente, você escreve assim. Porque em algumas linguagens, o ponto de exclamação, ele é a negação, ele nega algo. Se você nega a igualdade, se você nega que algo é igual, então você está falando que aquilo é diferente. Visto isso, a gente tem então no nosso Google Drive a nossa planilha aqui. O que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu tenho o pseudocódigo, que é escrever em português o que eu vou fazer. Então eu quero importar a base de dados, visualizar e tratar, analisar, verificar o geral da base,
construir análise para identificar os motivos do cancelamento, né? Por exemplo, identificar os motivos principais, né, que levam os clientes a cancelarem os cartões, tá? Sendo assim, primeiramente eu tenho que importar minha base aqui. Ela está onde? No Google Drive. Então eu tenho que montar o meu Drive aqui. Eu vou criar uma célula de texto para ficar mais organizado. Vou criar uma célula de texto. Quando eu coloco um hashtag aqui, eu estou criando um título aqui dentro de uma célula de texto. Estou colocando assim, tipo, parte 1, importando a base. Porque aí, ó, se eu criar mais uma célula de texto e colocar 2 hashtags, é um subitem. Vou colocar assim, montando o Drive. Então, quando você cria células de texto e você põe um hashtag, você cria um título, 2 hashtags, um subtítulo. Se você vier aqui do lado, ó, no índice, fica organizadinho igual uma apostila. Ó, capítulo 1, importando a base. 1.1, montando o Drive. E aí você pode recolher tudo que tiver dentro da seção. Tá? É uma dica para trabalhar mais fácil aqui. Então, beleza, vou criar uma célula de código. A gente tem que montar o nosso Google Drive aqui dentro. Poderia digitar o código, ou eu posso vir aqui, ó, nessa pastinha de arquivos. Então, aqui do lado esquerdo, pasta de arquivos. Eu tenho esse aqui, que tem o formato, o logo do Google Drive. Eu clico nele e ele está montando o Google Drive. Eu tenho que conectar ele no meu Google Drive aqui para permitir, então ele está montando o Drive. Sempre que você vai montar o Drive, você tem que permitir a conexão, ó, tá vendo? Então ele vai montar o Drive para você, beleza? Às vezes você tem que abrir aquela outra janelinha que você tem que ativar a permissão, né? Então assim, sempre que você, vamos supor que eu vou recarregar aqui, ó. Vou recarregar a página do Colab, tá? Então vou entrar aqui, ó. Projeto vídeo. Então vou vir aqui no Colab de novo, ó, do zero, tá? E eu vou pegar aqui, ó, projeto vídeo, é isso que eu estou trabalhando. Ele vai abrir para mim aqui, só para vocês verem que quando você cria uma coisa no Colab e você está na sua conta Google, ele cria aqui, ó, no seu Drive uma pastinha Colab Notebooks. Ele põe todos os notebooks que você estiver trabalhando aqui dentro, tá? Então, no seu Drive, é aqui em Colab Notebooks que ele salva, porque você está conectado aqui na sua conta. Então, você tem que montar o Drive, né? Você vai vir aqui na pastinha, vai clicar aqui, ó. Ele vai montar o Drive. Ou, geralmente, ele vai fazer, ó, from, ele colocaria um Google.colab. Geralmente ele gera esse código import drive. E depois ele vem aqui, ó, drive.mount. Então, se ele não montou sozinho, ele vai gerar esse código aqui para você, ó. E aí vai ficar meio que assim, ó, barra content, conteúdo, content, barra drive. Então, às vezes, quando você clicar aqui, se ele não montar automático, ele vai gerar essa célula. Para você montar o drive, é só você executar a sua célula aqui, ó, permitir, tá vendo? Ó? Aí você conectar o drive. E aí você vem aqui na janelinha, escolhe a sua conta, continuar, e você aceita, né? Lembrando que você tem que ter um Gmail, e aí você dá um continuar aqui. Então, turma, pode ser que às vezes ele já monte o drive igual ele tinha montado, senão ele vai spawnar esse código e aí você só executa a célula. O drive está montado. Agora a gente tem que achar o quê? Eu tenho que achar aonde que está a minha base do Kaggle aqui dentro desse drive. Inclusive o Kaggle é um site muito legal. Você tem aqui datasets, ó, você pode pegar datasets, ou seja, bases, né? Entidades, tabelas de várias coisas interessantes aqui, ó. Tem vários datasets que você pode, de doença, de streaming, tem até de Pokémon aqui. Então você pode fazer vários projetos de data science usando esses dados aqui. Tem algumas bibliotecas em Python que também tem alguns datasets. Depois no curso de Python a gente vai falar disso, né? Então, beleza, uma vez que eu montei meu drive, o que a gente vai fazer agora? Eu tenho que achar onde que está no meu drive aquele documento que eu salvei, né? Lembra que eu salvei aqui no meu drive a minha pasta aqui, minha planilha, ó? Eu fiz uma pastinha base Python e nela eu subi aqui, ó, o cliente bancos, né? Eu baixei do Kaggle, eu tratei ele aqui, depois eu vim aqui no drive, fiz o upload de arquivo e subi ele
para o meu Drive. Então você tem que ter essa base numa pastinha do Drive. Então ela está dentro do meu Drive em Python base e é esse aqui, ó, clientes banco CSV. O que eu vou fazer agora é achar ela aqui, ó. Então, ó, Drive, tá vendo? Meu Drive, então sempre vai ser assim, ó, Drive, My Drive, e aí vai ter as pastas do seu Drive. No meu Python base, e tá aqui, ó, clientes banco CSV. Então, de novo, ó, você montou o Drive, ó, você montou o seu Drive, aqui, ó, você veio aqui na pastinha, montou o Drive aqui. Talvez ele já tenha montado sozinho, ou ele gerou esse código e você executou e autorizou a conexão com o Google. Aí você vai aqui em Drive, aí depois My Drive, meu Drive, aí aqui, ó, Python base, e aí tá aqui, ó, clientesbanco.csv. A gente precisa do endereço dessa base. Então eu vou clicar nos 3 pontinhos, ó, copiar caminho, tá? Então aqui, ó, clica nos 3 pontinhos, copiar caminho. Eu tenho o endereço da minha base agora. Beleza. O que eu vou fazer? Quero transformar ela em tabela. Eu tenho o endereço dela. Se eu der um Ctrl V aqui, ó, tá vendo? Ó, Content, Drive, My Drive, Python base, clientes banco. Esse cada barra aqui está abrindo um diretório, né? Está abrindo a pasta conteúdo, Drive, meu Drive e abrindo o arquivo. Tá. Só que eu preciso que ele esteja como tabela aqui no meu Python. Eu quero analisar isso aqui, ó, como tabela aqui dentro do meu Python. Sendo assim, eu vou usar uma biblioteca que chama Pandas, tá? Pandas igual urso, P-A-N-D-A-S, tá? Pandas. Só que não é por causa do urso que ela chama Pandas, tá? Pandas é a sigla de painel, ou seja, painel, né? Painel, e datas, que são dados. Então, painel datas, dados de painel. Então, a biblioteca Pandas, ela faz tabelas em Python. Uma biblioteca em Python é como um plugin que você instala no recurso lá para ter. Então, ela um monte de uma suíte de recursos que você pode utilizar nela, beleza? Então, sempre que eu quiser, vou criar um novo código aqui. Vou criar um novo texto, né? Vou colocar assim, ó, criando a tabela em pandas. Tá? Eu vou criar um novo código. Então, toda biblioteca de Python que você quiser, você escreve import. Quer dizer que eu estou importando a biblioteca. Então, eu estou instalando esse plugin no Python. Se você estiver trabalhando com Python local no seu computador, você tem que instalar, você tem que fazer um comando pip install para você instalar a biblioteca. No caso do Google, não precisa, porque como você está usando o back-end do Google, uma máquina lá do servidor, já está instalado, o que facilita bem, sem falar que você pode começar a programar num computador, continuar no outro e até pelo celular, porque tudo roda do navegador e fica salvo na nuvem, né? Fica lá no seu Google Drive, aqui na pasta Colab Notebooks. Como eu mostrei, você pode abrir a qualquer momento. Então eu vou colocar import, eu vou importar qual biblioteca? Pandas. Só que em vez de eu ficar escrevendo toda hora pandas, eu vou dar um apelido. Então, eu quero importar pandas como, então eu estou dando um apelido, estou chamando ele de PD. Porque em vez de eu ficar escrevendo pandas, eu escrevo PD. Beleza. Tá. Então, se eu fizer isso aqui, ele já vai importar a minha biblioteca aqui no Python. Só que agora, eu preciso fazer o quê? Exibir como tabela. A gente vai ter as aulas de pandas no curso e tal. Isso aqui é mais para a gente fazer um exercício de forma que todo mundo, em todos os níveis de Python, do básico ao avançado ou quem nunca programou, entenda que as coisas estão sendo feitas, o contexto é a base de cada situação. Tá? Beleza? Então eu importei pandas chamando de. Eu preciso dentro de uma variável, ela a base. Então, eu poderia chamar isso aqui de pizza, mas, obviamente, para ficar mais intuitivo, eu vou chamar de tabela. Tá? Tem regras de criação de variável, você não pode usar acento, espaço, caractere especial, tem que ser só alfanumérico, de A a Z, de 0 a 9. Né? No curso de Python, a gente vai ver passo a passo. Então, eu vou falar que eu vou criar uma variável tabela, que ela vai armazenar a base. Então, da minha biblioteca pandas, então PD, eu quero que ela faça o quê? Lembra que eu escrevi PD, seria pandas. Eu quero que ela leia o meu arquivo. Então, read, que eu quero que ele leia o arquivo. Que tipo de arquivo eu tenho? Um CSV, né? Porque o meu arquivo é um CSV aqui, ó. Então, eu quero que o pandas ele leia o meu CSV. Agora aqui, eu tenho
caminho. Lembra que a gente veio aqui, ó, pastinha, drive, achou e copiou o caminho? Como eu copiei já o caminho aqui, é só dar um Ctrl V. Então, eu vou falar que a variável tabelas vai ler o CSV que está aqui. Só que se eu tentar executar essa célula, vai dar um erro. Unicode decode error. Erro de decodificação. Por quê? Porque ela está lendo em inglês. Só que lembra que aqui está traduzido para português? Então, educação. Então, cartão. Então, tio. Cedilha. C cedilha é um C acentuado. Antigamente, quando você tinha a variação um pequeno Z, aquela pronúncia Z. Então, cedilha é um acento. Quer dizer que esses caracteres especiais, o Python não consegue entender, porque não tem isso em inglês. Então, ele está dando esse erro de decodificação. Quer dizer que eu tenho que dar mais uma instrução aqui dentro? Ó. Então, dentro dos parênteses, depois do caminho que eu coloquei aqui, coloco um vírgula, e eu falo que ele vai decodificar, então, em holding. E para o Brasil, para falar que são os caracteres do Brasil, eu vou colocar Latin, que é América Latina. Então, 1 quer dizer que é aqui os caracteres que a gente usa no Brasil. Quando eu faço isso e dou play, não dá erro. Ótimo. Só que a tabela não está aparecendo, né? Eu falei que para a gente printar coisas na tela seria print, né? Só que como a tabela é um objeto, né, que tem colunas, a gente vai usar um outro display. Por que ela não está aparecendo? Porque eu não pedi para o Python exibir a tabela. O Python, ele faz o que você pede. Se você não pede, ele não faz, tá? Quando você faz um algoritmo, o que é algoritmo? É essa sequência de códigos, que ela tem que ser finita, né? Ela tem um fim, mas ela não pode ser redundante. Um algoritmo, quando você cria ele, você não pode ser redundante. É igual aquela piada do cara que é programador, ele estava desabafando com um amigo. Ele falou assim, não dá para entender minha esposa, ela brigou comigo. Eu falo, o que aconteceu? Ah, se tiver cebola, você traz com 5 letras. O que ela metade? Se tiver cebola, 5. Então, você vai pegando 5. Porque, na verdade, se o lugar dele fosse um programador, estava programado errado, porque você tem que ser literal aqui. Você tem que falar assim, vá no mercado e traga 3 leites. E se tiver cebola, no algoritmo, você tudo tem que ser identificado, tudo tem que ser pedido e solicitado. Então, se você não pede para a tabela ser exibida, ela não será. Então, eu vou dar um comando aqui, display, e vou exibir minha tabela aqui, que é o que está aqui dentro da variável, que é isso aqui, ó. Então, display tabela. E aí, turma, nossa tabelinha está aqui bonitinha, ó, as colunas e as linhas. Né? O que a gente vai fazer agora? Tentar limpar ruído. Tem alguma coluna que é desnecessária? Categoria é legal, idade é legal, sexo é bacana, né? Client number, isso aqui, o número do cliente, para essa análise eu não preciso usar isso aqui para nada. Óbvio que isso aqui é um ID do cliente, tem que ter essa coluna, ainda mais se você né, para você fazer uma conexão de dados. Isso aqui é uma tabela que a gente chama de tabela característica ou tabela dimensão, no curso, né? Tem outra, e aqui é uma chave primária. Então a gente precisaria dela para conectar um banco de dados. Mas para essa nossa análise, isso não me diz nada. Então eu vou apagar ruído. Eu quero eliminar essa coluna. Então, antes da tabela ser exibida, eu quero que ele atualize essa variável tabela. Eu quero que ele pegue isso aqui e tire a coluna client number. Então, eu vou aqui, ó. Eu vou sobrescrever a variável tabela. Eu vou falar aqui a tabela antiga, que é a tabela. Então, a nova tabela. Em Python, assim, tudo que você declara por último tá valendo, é em cascata, tá? Então, por exemplo, ó, se eu tivesse aqui, ó, x igual a 2, e depois aqui eu falei que x igual a 3, se eu fizer o print de x, vai ser 3, porque o de baixo sobrescreve o de cima, tá? É em cascata. Então, a variável original é a tabela como ela tá. Eu estou sobrescrevendo ela, falando que a nova tabela vai ser a original, a própria tabela, só que ponto drop. Dropar, eliminar o quê?
coluna, eu tenho que escrever do jeitinho que está aqui. Inclusive, Python é case sensitive. Ele é sensível em maiúsculos e minúsculos. Maiúsculo ele entende uma coisa, minúsculo ele entende outra, tá? Então, se eu fizer assim, ó, x igual a 8, x minúsculo é 8, e eu fizer um print de x maiúsculo, ele vai falar que eu não acho o x maiúsculo, tá vendo? Ó? Tem que ser o minúsculo, tá vendo? Se eu falar que o x minúsculo é 8, o x maiúsculo é 12, se eu printar o minúsculo é 8. Se eu printar o maiúsculo é 12. Então, um maiúsculo é uma coisa, um minúsculo é outro. Ele é case sensitive. Então, eu tenho que escrever exatamente como está aqui, ó. E como é um texto, é uma string, entre aspas. Qual que é o nome dessa coluna? Client number, número do cliente. Tá. E eu tenho que falar para ele que isso aqui é uma coluna e não uma linha. Então eu tenho que falar que o eixo é 1, é binário, 0, 1, né? Linha, coluna. Então aqui eu vou colocar axis, eixo, igual a 1. Eixo 1, ele entende que é uma coluna. Então eu vou falar que eu quero criar uma variável tabela que vai receber da biblioteca pandas, né? Então é o apelido que eu dei para ela, em vez de pandas eu posso escrever PD. Eu quero que ele leia o CSV, que está nesse endereço, decodificado para português, para ele assentar os acentos e tudo mais. Depois eu quero que ele pegue essa tabela de cima e elimine essa client number, que é uma coluna, e que ele exiba a tabela para mim. Então, se eu executar isso aqui agora, ele vai exibir essa variável que está modificada aqui embaixo, que sobrescreveu a de cima, e eu não tenho mais aquela coluna me atrapalhando aqui. A gente vai, vou criar um novo código aqui, um novo texto primeiro, e eu vou colocar assim, exibindo as informações da tabela e tratando os vazios. Como assim? Vamos entender. Então, ó, lembrando, né, por que eu estou colocando esses dois hashtags aqui? Porque eu estou criando um subtítulo, né? Se eu vier aqui, ó, eu tenho o capítulo 1 e eu tenho os tópicos, né? E aí fica mais organizadinho aqui, ó. E você pode sempre recolher o que está dentro do tópico, fica melhor. Tá? Se eu tivesse colocado um hashtag no código, então hashtag no texto é isso. 1 é título, 2 é subitem, e assim por diante. 3 é o 2.1.1 e assim por diante. Agora, se eu coloco no código um hashtag, eu estou criando um comentário. Ou seja, o que eu escrever aqui não afeta o código, tá? Então, eu poderia fazer assim, tipo, x igual a 2. Então, aqui, ó. A variável x recebe o valor 2. Então, isso aqui eu estou comentando o meu código, mas ele não está sendo processado, tá? Então, para comentar código em Python é o hashtag, cerquilha, sustentar jogo da velhinha, né? Seja lá como você chama. Então, eu quero exibir as informações da tabela. Então, display, eu quero exibir. Aí eu vou colocar assim, ó, dentro do parênteses, a tabela, que é a minha variável que tem a tabela já modificada, orientado ao objeto, então o objeto fica a informação info, como é uma fórmula, ele fecha parênteses. Então eu quero exibir as informações da tabela. Dou um play e ele traz para mim aqui, ó. Ele traz todas as colunas e quantos valores não vazios eu tenho, ó. Então eu tenho 10.127 respostas em todas as colunas. Quer dizer que eu tenho 10.127 clientes. Categoria, a idade, o sexo e assim por diante. Só que se eu olhar, a categoria do cartão tem uma pessoa que não respondeu, tem uma a menos, 10.126. Então, se caso tem muita gente só não tá, entendeu a resposta, tem um, né, quando você tem a resposta, pode subir um valor, né? Caso eu prefiro tirar essa pessoa da minha base, porque ela não respondeu a categoria. Se eu tiro ela da base, eu vou tirar a resposta dela de todas as outras. Então, eu vou ter um cliente a menos, tudo vai ficar com 10.126, para eu garantir que todas as colunas têm todas as respostas. Então, algum cliente aqui, ó, não respondeu a categoria do cartão, então eu vou apagar a linha toda dele. Então, ele vai diminuir uma resposta em cada coluna, né? Nesse caso, porque um cliente é irrelevante, perto de 10.127. Você não vai querer dar, vai querer. Como eu quero pegar minha tabela e deletar tudo que não tiver resposta, que é vazio aqui, a linha inteira,
No Power BI, quando você deleta a linha em branco, ele só deleta a linha toda vazia. Então você não perde dados. É pelo menos uma saída, deleta essa linha toda for vazia. Então se um dado aqui, uma coluna não está preenchida no Power Query lá do BI ou do Excel, se você apagar a linha em branco, ele não apaga, ele mantém o branco aqui e as outras informações, para você não perder dados. Aqui o comando que a gente vai dar, ele vai apagar a linha, se tiver uma informação vazia já era, ele já apaga tudo, tá? Como aqui só que aqui eu estou controlando, eu sei que é só uma pessoa em uma categoria, então não vou perder muita coisa, então não tem problema. Então antes de eu exibir as informações da tabela, eu vou querer atualizar de novo essa variável tabela que eu tinha dropado a coluna. Só que agora eu quero atualizar ela tirando as informações vazias. Então eu vou sobrescrever a variável tabela é igual tabela anterior. Só que agora eu vou colocar drop NA. Drop NA, ou seja, eu quero dropar, apagar dados vazios. Quando eu executar essa célula agora, todos vão ficar com 10.126, porque categoria cartão já não tinha resposta aqui desse cliente. Então 10.126. E os outros categorias que aquele cliente respondeu vão desaparecer porque eu deletei o cliente da base. Então vai ficar com tudo 10.126. Vou dar um play. E aqui, ó, 10.126. Eu apaguei aquele dado que estava em branco. Tudo isso que a gente está fazendo, eliminando coluna, eliminando valores vazios, é apagar ruído, né? Que são coisas que vão atrapalhar a análise. Agora, turma, eu quero descrever, eu quero exibir a descrição da tabela. Ou seja, eu quero eu vou display, que eu quero que a minha tabela describe. Então, tabela.describe, eu quero a descrição dela. Como é uma fórmula, abre e fecha parênteses. Então, display, eu quero exibir da minha tabela a descrição. Aqui foi a informação, o info, que é isso aqui. Então, aqui ele fala quantos dados não vazios eu tenho, né, a contagem e que tipo de dado é. Object é string, né, então aqui é texto. Integer, né, 64, 64 bits, né, integer, número inteiro e assim por diante. Né, float, decimal, né. Então aqui ele fala o tipo de dado. Agora eu quero a descrição dos dados. Então, display tabela.describe. Qual tabela? Essa aqui que está na minha variável, só que é essa aqui sem as linhas em branco, né, porque eu já atualizei a variável aqui. Então eu vou dar um play, e agora eu tenho aqui as infos e embaixo a descrição. Só que essa descrição, tá vendo que esse número tá cheio de casa decimal? Ó? Tem muita casa decimal e ele está atrapalhando a minha análise. Vamos arredondar isso e deixar só uma casa decimal aqui. Então eu vou vir nesse código, tabela.describe, e vou falar que eu quero arredondar com uma casa decimal. Então, display tabela.describe, ponto, porque eu quero fazer mais uma modificação, round, que é arredondamento. E entre parênteses eu vou colocar quantas casas decimais eu quero. Uma. Então eu quero arredondar para uma casa decimal. E agora, quando eu executo, ó, ficou tudo melhor, ó, com uma casa decimal só, depois da... Vamos entender, então, o que são esses valores que ele traz aqui, que é por isso que eu dei aquela introdução a respeito de média, mediana, de estatística, para a gente poder entender os dados. Ó. Então, count é a contagem. Então, eu tenho 10.126 pessoas responderam a idade, dependentes, né, a contagem. Mean é a média, SDD, Standard, é o desvio padrão, Min é o menor valor, Max é o maior, 25% é o primeiro quartil, 50% é o segundo quartil, ou seja, a metade ou a mediana, e 75% é o terceiro quartil. Tá? Então, quartis. Quartil é 100% é dividido em 4 partes de 25. Então, quartis é isso, é uma parte do 100%. Primeiro quartil vai do zero, assim, né? O primeiro quartil vai do zero aos 25%, o segundo quartil até a metade, que é 50%, que é a mediana, depois 75% e 100%. Então, 100% é dividido em 4 quartis, tá? Isso aí é para análise de dados. E max é o maior valor, tá? E na prática, como que a gente usa isso? Então, contagem de valores, média, desvio padrão, menor valor, maior valor, primeiro quartil, segundo quartil, que é a mediana, e terceiro quartil. Tá? Vamos entender. A idade
a minha idade média é 46 anos, com desvio padrão de 8. Quer dizer que a maior parte do meu público está entre 46 menos 8 e 46 mais 8. Ou seja, do 38 ao 54, né? 46 menos 8, 38 anos. 46 mais 8, 54. Então, a média de idade do meu público é 46 anos. Mas a grande parte está entre 38 e 54. É isso que isso aqui quer dizer. O meu cliente mais jovem tem 26 anos. O meu cliente mais velho tem 73. 25% dos meus clientes têm até 41 anos. 50% dos meus clientes têm até 46. 75% dos clientes têm até 52 anos. É isso que aqui está querendo dizer, tá? Então, é assim que a gente analisa os nossos dados. Nesse sistema, ó, a média, mean e a mediana, que é o segundo quartil, tem quase o mesmo valor, sistema perfeito. Lembra que no sistema perfeito a média, a mediana e a moda deveriam ter o mesmo valor, né? Aqui, ó, meses como cliente. O meu cliente que está mais tempo como cliente, tem 6 meses como cliente. Seria 5 vezes 12. Então, ele é quase 5 anos, cliente meu há quase 5 anos, ó. Cliente mais cliente, que é então o max, né, o maior valor, 56 meses como cliente. Min, o menor valor, o meu cliente mais aqui, ele tem 13 meses. Quer dizer, se o meu cliente mais recente tem 13 meses, tem um ano e um aqui que eu tenho um problema de marketing grande. Por que o marketing não está conseguindo trazer novos clientes para mim? Então, estou com um problema sério aqui no marketing. Já consegui identificar uma coisa aqui. Inatividade nos últimos 12 meses. Ou seja, quanto tempo na média, 2 meses. Então, tá bom. Agora, o max, o cara que menos usou o cartão, né, que mais teve inatividade nos últimos 12 meses, ficou 6 meses sem usar o cartão. Então, eu já estou conseguindo entender que não é por falta de uso que eles estão cancelando, porque eles estão usando bastante o cartão. A pessoa que menos usa, usou por metade do período, né? Então, ó, eu já consegui ter algumas informações sobre a minha tabela, né? Agora, turma, para eu saber os clientes que estão cancelados, né, os clientes cancelados e os clientes que ainda são ativos, qual dessas colunas aqui, ó, da minha tabela, qual é a coluna-chave para eu saber se o cliente é ativo ou se ele cancelou? É a coluna de categoria, porque ela que fala se é cliente ou se ele é cancelado, né? Então, é aqui dos 10.126, né? Tenho 10.127 em 20 colunas, né? Porque até aqui eu ainda tinha aquele cara que não respondeu tudo, né? Foi aqui que eu apaguei ele. Então aqui ainda tinha 10.127 linhas. Se eu der um display na tabela aqui, ela já teria uma linha a menos. Então é a coluna categoria que eu sei se ele é cliente ativo ou se ele cancelou. Só que então o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar como que está a contagem de clientes assim, ó, está com problema, hein? Muita gente está cancelando o cartão. Só que às vezes não é muita gente, né? Às vezes sei lá, tem 1.000 clientes e né? É uma coisa que a gente estuda em marketing quando você vê diagrama de Ishikawa, que é o método do espinha de peixe, tá? Ele serve para você analisar, não sei nem por que o Yahoo tá aqui, ele serve para você analisar um problema, quais são as possíveis causas. Então, por exemplo, na cabeça do peixe você coloca o problema e aqui as principais causas. Então, falta tempo. Pode ser um problema de máquina, meu computador está lento, defasado. Pode ser um ambiente, tem muita reunião, muito barulho. Pode ser o material, o software está defasado. Pode ser a mão de obra, o seu funcionário não está treinado, ele não sabe fazer, ele enrola. Pode ser o método, você tem uma metodologia. Mas pode ser um problema de medida. Pode ser que não esteja faltando tempo, mas você que está cobrando errado. Por exemplo, você tem uma agência e aí você faz as coisas dos meus clientes no prazo. Só que às vezes o seu computador está bom, o software está atualizado, seu funcionário é competente, o ambiente está certo, a metodologia de trabalho segue bem. Mas você está errando a medida. Você passou uma medida, você prometeu
mais que tudo isso aqui esteja funcionando bem, você deu um prazo absurdo. Então, você nunca consegue cumprir o prazo que você entregou, porque você deu um problema de medida. Vamos ver se não é isso que está acontecendo aqui. Se o seu chefe não está exagerando na questão do se tem muitos cancelamentos mesmo. Então, vamos criar um texto novo e eu vou colocar assim, ó, divisão, né, analisando aqui, ó, analisando a divisão entre clientes e cancelados. Tá, vou colocar 2 hashtags porque é um subitem. Então, ó, analisando a divisão entre clientes e cancelados. Então, eu vou criar uma nova linha de código aqui e eu quero contar itens da coluna categoria. Então, eu quero pegar a coluna categoria da tabela e contar quantos são clientes e quantos são cancelados. Então, eu vou criar uma variável aqui, ó, quantidade, categoria, e eu vou falar aqui da minha tabela. Entre colchete, eu vou colocar qual que é a coluna que eu vou montar. Coluna categoria, ou seja, essa coluna aqui, ó, coluna categoria da minha tabela. Eu quero que ele conte os valores. Value counts. Então, eu quero que ele conte os valores que eu tenho na coluna categoria da minha tabela e armazene dessa variável quantidade de categoria. Se eu só executar, não vai acontecer nada. Ele processou, mas eu não andei a exibir. Então, vamos falar que eu quero fazer um display. Eu quero exibir essa variável, quantidade, categoria. Aqui, ó. Posso dar um tab ou clicar aqui. Ó. Então, eu quero que ele exiba essa variável. Então, ele me fala que eu tenho 8.499 clientes e 1.627 cancelados. Olha que interessante, né? Então, realmente eu tenho bastante cancelado. Seu chefe não está exagerando. Mas e se eu quisesse ver isso como porcentagem? Eu quero normalizar isso. Eu vou criar uma outra variável, porque eu não quero perder o absoluto e ficar só com a porcentagem. Eu quero ter os dois. Então eu vou criar uma outra variável, quantidade, categoria, só que agora eu vou colocar de percentual, né? E eu vou colocar aqui. Tá, quero a mesma coisa. Ele pega a categoria, coluna categoria, ponto e count. Igualzinho a gente fez no outro. Só que como eu quero normalizar os dados, né? Quando a gente fala de porcentagem, estou falando de normalizar dados. A normalização ela é uma variável booleana. O que é uma variável booleana? Ela pode ter dois estados: verdadeiro, falso, ligado, desligado, branco, preto, 0, 1. Então é uma variável booleana, tá? Ela pode ter dois estados. Então, o value casos eu vou falar que eu quero ligar a normalização de dados para ele existir isso como porcentagem percentual. Então eu vou colocar aqui, ó, normalize igual e eu vou ligar, ó, true. Quando é true, verdadeiro é que a booleana está ligada. False está desligado, né? 0, 1, preto, branco, ligado, desligado, né? Certo, errado. Então, eu tenho uma variável quantidade de categoria que na coluna categoria da minha tabela, ele conta os valores. Depois, eu criei uma outra variável que vai receber esses dados em porcentagem. Da minha tabela, ele vai contar os valores da coluna categoria, mas aqui dentro do parênteses agora, a única coisa diferente daqui de baixo para cima é que na de cima eu mudei, né? Óbvio, eu escrevi outra variável para não sobrescrever essa, porque eu quero manter as duas coisas, né? Ó, você põe o mouse em cima, ele até mostra as informações aqui, né? Isso aqui é bem interessante. Agora, o que mudou aqui, além do nome da variável, porque eu criei outra, é que aqui dentro do parênteses eu coloquei normalize true. Eu liguei. Eu quero que ele conte com os dados normalizados, ou seja, em percentual. Vou dar o display, que eu quero exibir essa variável agora. Quantidade, categoria, percentual. Ó. Se eu der o play, agora ele exibiu as duas. Ó. Ele exibiu o absoluto e ele exibiu normalizado. Então, 84, né, arredondando aqui, né, 84% é cliente, 16% é cancelado. Então, 8.499 pessoas são clientes, ou seja, 84%. 1.627, ou seja, 16%, são cancelados dos 10.126 clientes que eu tenho. Então, realmente, eu tenho muitos clientes cancelados. Agora, vários objetivos de entre clientes e cancelados. Cada uma das colunas
dados, insights, soluções. Para isso a gente vai gerar gráfico. Então, ó, vou criar o texto, vou colocar só uma hashtag, porque eu vou fazer um outro capítulo gerando os gráficos. E aí eu vou criar um código, uma linha de código. Então, turma, se a gente importou a biblioteca Pandas para gerar as tabelas, para gerar os gráficos a gente vai Express. Você pode inclusive você consegue analisar ela, mas eu quero Express. Eu quero biblioteca. Só que em vez de ficar escrevendo Plotly Express toda hora, eu vou dar um apelido para ela também, chamada como PX. Então, eu estou importando essa biblioteca como PX. Eu estou chamando ela de PX. Né? Então, estou dando um apelido para ela. Então, ó, eu vou criar uma variável gráfico que ela vai armazenar o gráfico. O gráfico que eu vou criar vai ser um histograma. Tá? O que é um histograma? Histograma é tipo um gráfico de barras, mas as barrinhas ficam mais juntas, que é mais fácil você analisar uma tendência. Por exemplo, na fotografia, você tem histogramas nas câmeras que você consegue medir a luz, se está escuro ou muito claro. Então, você tira uma foto, se você ativa o histograma da câmera, ele está puxando para a esquerda, é que ela está subexposta, você está perdendo informações para o escuro. Você começa a perder nuances da sombra, fica tudo preto. Quando ela está para a direita, está sobreexposta, ela está muito clara, você está perdendo informações para o branco, aqui você já começa a perder detalhe da nuvem, e aqui ela está correta, ela está mais equilibrada, os pixels das imagens. Então você tem muito escuro, escuro, os tons médios, claro e muito claro. Esse é o histograma das câmeras, que você pode decupar em RGB também para cada canal de cor, né? Então, ó, a gente vai fazer um histograma. Então, importei a biblioteca que cria gráficos, que é a Plotly Express, chamando ela de PX, criei uma variável gráfico que vai pegar o Plotly Express e aí ele vai criar um histograma. Histogram. Tá. De que base eu quero criar o histograma? Da minha tabela. Vamos supor que eu quero fazer só da coluna de idade. Então eu vou colocar aqui x igual e eu vou escrever idade do jeito que está escrito na tabela, com I maiúsculo, idade. Então eu importei o Plot Express chamando de PX, criei uma variável gráfico que vai armazenar o histograma da coluna idade da minha tabela. Tá? Se eu der o play aqui, ó, ele está importando a biblioteca, ó, instalando ela e gerando o gráfico. Mas eu ainda não estou exibindo ele. Então eu vou colocar assim, ó, gráfico.show. Então, quando você quer exibir uma frase, um resultado, você usa print. Você exibir de dados, uma tabela, você usa display. Então, ó, dou play e ele exibe aqui para mim, ó. Eu tenho aqui a idade, as idades e as contagens, ó. Ele exibiu o gráfico para mim. Então, eu importei o Plot Express chamando de PX, criei uma variável gráfico que armazena do Plot Express um histograma. Poderia ser outro gráfico de bar, gráfico de barra, pizza. Poderia escrever outro gráfico aqui, que a biblioteca tem vários, né? E ele criou o gráfico da coluna idade da tabela, tá vendo? O legal do Plotly Express é que ele tem aqui, ó, você consegue tirar print do gráfico, salvar em PNG, você pode dar zoom nele, você pode clicar, segurar e mostra o detalhe, ó. Aí você dá 2 cliques ele volta ao normal, ó. Então você pode, ela é interativa, é bem legal essa biblioteca aqui, ó. Tem várias coisas que você pode fazer nela aqui, ó, né? Tá. Só que beleza, aqui eu não tô vendo nada demais, né? Eu tô vendo só as idades que eu tenho e quantas pessoas eu tenho em cada faixa etária. A maior parte está aqui, ó. Só que o que eu queria fazer é analisar a relação entre os clientes ativos e os cancelados. Então, eu vou falar que eu quero que ele pinte as colunas de acordo com a categoria. Eu quero que para cada coluna ele me mostre quais são os ativos e quais são os cancelados. Então, eu vou vir aqui, ó, vou pedir um color, que eu quero que ele colorize esse gráfico para mim, de acordo com os dados da coluna categoria, do jeito que ela está escrita, assim, maiúsculo e essas coisas minúsculas, categoria. Então, eu quero do Plot Express criar o histograma da minha tabela, da coluna idade, da cor
categoria, pintando com as cores da categoria. Quando eu dou um play, ó, agora sim, ó, ele tem até uma legenda, ó. Os cancelados são os vermelhos, os ativos são os azuis. Então eu consigo ver a diferença entre os ativos e os cancelados. Só que aí, turma, você tem que tomar cuidado com a análise que você faz. Às vezes as coisas não são tão óbvias. Por exemplo, qual dessas faixas etárias aqui? Então, se você segurar Ctrl e girar o scroll do mouse, você dá zoom in e zoom out, tá? Para frente, zoom in, você dá zoom, para trás você tira o zoom, tá? Tirei um pouco o zoom para a gente enxergar o gráfico inteiro. Qual dessas faixas etárias o vermelho é maior? Você vai falar, o vermelho é maior entre 45 e 50 anos, eu tenho mais cancelamentos. Realmente, as pessoas que mais estão cancelando estão entre 45 e 50. Então, a idade é um valor, é um fator mais? Não, porque esses daqui não estão cancelando, né? Mas falar, o meu problema então é o público de 45 e 50. É eles que cancelam mais. Sim, eles que mais cancelam. Mas eles são a maior parte do público. Então é óbvio que é mais fácil os cancelamentos estarem na fatia que está mais penetrada. Porque eles são mais. Se você colocar o mouse aqui, ele até te dá, aqui ó, eu tenho 407, 45 anos, 407 ativos, 45 anos, ó, 79, 46 anos, ó, 408 ativos e 46 82 cancelados, 45 anos. 79 cancelados, 407 ativos. Ele até te dá aqui as informações quando você põe o cursor do mouse. Então, você não pode falar que idade é um fator, porque, beleza, tem mais gente que cancelou aqui. Só que você tem mais gente penetrada aqui. É igual ano retrasado, 2023, que o A54 foi o que mais deu. Uma notícia bem tendenciosa em portais de tecnologia. Segundo os técnicos, os celulares que eles mais fazem manutenção, os que mais dão problema, é o Galaxy A54. Quer dizer que o A54 é ruim? É ótimo. Ele fala que é mais problema. Então, é tendencioso. Então, idade, você só poderia falar que 45 anos a 50 cancela mais se a proporção de vermelho e azul nessa faixa fosse maior do que a proporção de vermelho e azul nessas. E não é. É a mesma proporção. Então, não é a idade o fator que faz cancelar. Aí, turma, a gente teria que fazer isso aqui, então, para cada coluna, né? Criar aqui gráfico 1, gráfico 2, PX. Só que aí, turma, tem uma coisa em Python que chama estrutura de repetição. O que é uma estrutura de repetição? É quando eu quero fazer algo várias vezes. Para cada elemento, eu quero fazer algo. A estrutura de repetição no Python chama for, ou seja, é tipo um for each, para cada, né? Então, o que eu vou falar? Que para cada coluna da tabela, então depois que você escreve a estrutura for, você tem que colocar uma variável, você vai dar um nome, pizza, flor, fruta. Para ficar intuitivo, eu vou escrever coluna, vou criar uma coluna aqui. Para cada coluna in, ou seja, pertencente à minha tabela, então esses dois pontos você lê como então. Então, para cada coluna na tabela, então, só que como isso aqui é uma continuação disso aqui, como esse gráfico é uma continuação do for, a gente tem que indentar ele. O que é indentar? Você dá um tab. Se você estiver fazendo o for direto, se você primeiro escreveu isso e deu enter, geralmente ele já indenta, tá? Alguns softwares, VS Code, eles já fazem indentação, tal. Mas aqui eu tive que dar um tab. E indentei. Eu deixei mais para a direita. Por quê? Porque isso é continuação desse código. Tudo que em Python for continuação, você deixa para a direita. Em algumas linguagens de programação, tipo HTML, a indentação ela é facultativa, tá vendo? HTML, só tudo que tiver dentro fica mais para a direita, tipo, você tem o body, o corpo do site. Isso aqui faz parte do corpo, isso aqui, ó, tá vendo? Vai ficando para dentro o que faz parte da estrutura de cima. No HTML, isso é uma boa prática. Agora, em Python, isso é obrigatório, tá? Então, em Python é obrigatório fazer a indentação. Então, para cada coluna da tabela, eu quero que ele gere o gráfico, então eu criei essa variável coluna aqui dentro da estrutura. Então, for, para cada coluna da tabela, então, eu quero que ele crie uma variável gráfico que armazena do Plot Express um histograma da minha tabela. De qual coluna agora? X não era idade?
Só que agora eu quero que x seja a variável coluna que eu criei aqui em cima, x coluna. Sem aspas, porque é uma variável, senão é um texto. Eu não tenho uma coluna lá que chama coluna, né? E ó, C minúsculo, C minúsculo. Do jeito que você colocar aqui, você coloca aqui. E eu quero que ele pinte por categoria. Então, dessa forma, ele vai fazer um gráfico para cada uma das colunas. Em vez de eu ter que fazer isso para cada um, ele já vai fazer sozinho. Só que se eu der o play aqui, ele só mostrou o primeiro, ó, que é da taxa de utilização do cartão. Cadê os demais? Por quê? Porque eu indentei que ele crie cada um dos gráficos. Mas esse gráfico.show, ele não está indentado na estrutura, ele está aqui, colado aqui na esquerda, então ele não está fazendo parte da estrutura for. Então ele criou todos os gráficos, mas só exibiu o primeiro. Para eu exibir todos, eu tenho que dar um tab nesse gráfico.show aqui, ó, para ele fazer parte da estrutura for, tá? Eu tenho que dar um tab para ele fazer parte aqui da estrutura for. Então, para cada coluna na tabela, ele vai gerar uma variável gráfico que vai armazenar do Plot Express um histograma da minha tabela, da coluna de cada uma delas, pintando de acordo com as categorias. E depois ele vai exibir. Se eu der o play, ó, agora ele exibe todos os gráficos. Tá, eu tenho 20 gráficos aqui, mas a gente pode aplicar, em vez de perder tempo analisando, ó, né? A gente pode eliminar os desnecessários, aplicar para isso o princípio de Pareto, né? Princípio de Pareto. O que é o princípio de Pareto, né? É o dos 20-80, né? O Pareto foi um matemático que ele viu que lá no jardim dele, 80% dos frutos vinha de 20%. Você analisar dentro do projeto, você tem tempo de esforço mais. Então, que vendem mais. 100% dos 100% dos produtos. Quais são os produtos mais lucrativos? Né? 80% dos bugs vem de 20% dos códigos. Né? Você tem variação, você tem também o diagrama de curva ABC, que em vez de 80 a 20, ele divide em outras porcentagens, 20, 30, 50 e por aí vai. Por exemplo, esse aqui, ó, 80%. Então aqui você tem que ver, ó, os produtos que juntos, os poucos produtos que juntos te dão 80% do faturamento, são esses. Esses aqui juntos te dão 15% de faturamento. Então, esse com esse soma 95. E esses aqui te dão 5% do faturamento. Então, eles completam os 100. Então, esses são os produtos mais lucrativos. São poucos produtos que eles já são responsáveis por 80% do faturamento. Aqui o Pareto está aqui dentro, ó, 80-20. Aqui, em vez de 80-20 ser os 20% e já os 80% aqui, aí ele ainda divide essa parte em duas. Tem os intermediários que são responsáveis por 15% do faturamento, ou seja, junto com esses eles geram 95% da receita, e esses os 5% que faltaram, que, né, se eu fizer aqui, ó, o triângulo aqui, ó, que completa os 100. Então, quer dizer, desses 20 gráficos que a gente tem, 20% vão ser relevantes, tá? Então, a gente vai se focar em uns 4 gráficos, os outros não vão ser tão importantes. Quais são os principais gráficos? Esse aqui de categoria é inútil, porque ele indica o que a gente já sabe, que 8.499 são clientes ativos e 1.627 são cancelados, mas não me diz nada. Esse de idade, tá tudo proporcional aqui, ó, o vermelho para o azul, então não é a idade que está fazendo as pessoas cancelarem cartão. Sexo também. Ah, o feminino cancela mais, sim, mas tem mais pessoas aqui no feminino. Então, a proporção desse 697 para 4.071 é meio que a de 930 para 4.428. Então, é proporcional. Então, não é a idade que faz cancelar, não é o sexo, não é o número de dependentes, tá vendo? É bem proporcional às fatias em relação ao todo. Então, a gente já está tirando esses gráficos do caminho. Nível de educação também, nada a ver, está bem proporcional. Estado civil também está proporcional. Faixa de salário, proporcional. Categoria do cartão está proporcional, mas alguma coisa na categoria Blue faz com que a maior parte dos clientes esteja nela. A Platinum, ó, eu tenho só 15 ativos e 5 cancelados. Eu tive só 20 clientes Platinum
e 5 cancelaram. Então eu tenho que ver que vantagens a categoria Blue está trazendo que faz com que as pessoas não cancelem os cartões e permaneçam na categoria Blue. Já tem uma coisa interessante aí. Meses como cliente, a gente viu que a maioria está aqui, né? Nessa 36, né? O mais velho, né? Os que são 36 meses como cliente e tal. A maioria está aqui, o mais velho é o que tem 56 aqui, né? Aqui é a média, né? Então aqui também, proporcional não diz muito. Produtos contratados já é interessante, ó. Aqui é inversamente proporcional. Quanto mais produto ele contrata, menos ele cancela. Quando ele contrata menos produtos, mais chance ele tem de cancelar. Por quê? Se ele está contratando muito, viu que o seu está utilizando a atividade legal. Aqui já. Contratei só um produto, não estou usando muito cartão, vou cancelar. Aqui não, ele está mais dependente do seu cartão, né? Então aqui os produtos, quanto mais produtos você fornece para ele, menos ele cancela o seu cartão. Então isso é legal. Produtos contratados, quanto mais ele contrata, menos ele cancela, inversamente proporcional. Então é legal oferecer produtos para ele, produtos interessantes, por exemplo, promoção julgado, que o seguro de vida, né? Produtos que ele assine, você ganha uma renda a mais pela assinatura e você mantém a pessoa fidelizada porque ela realmente está utilizando o seu cartão aqui, fazendo uma rotação. Inatividade nos últimos 12 meses, também está proporcional. Então, esse foi o primeiro relevante. Na realidade, esse de categoria do cartão foi relevante, mas o que não para o nosso objetivo de cancelamento. Não é isso aqui que está fazendo cancelar cartão, está proporcional. Mas para um objetivo secundário de entender que vantagens eu poderia ter, provavelmente as vantagens que a categoria Blue traz. Óbvio que ela é uma categoria mais popular, é um cartão mais barato, por isso que a maior parte do público está aqui. O Platinum já é mais a elite, né? O shopper marketing, né? Por aí. Então, o primeiro gráfico realmente relevante é o de produtos contratados, que a gente descobriu que quanto mais produtos ele contrata no cartão que ele assina, menos é a chance dele cancelar. Beleza? Inatividade nos últimos 12 meses não interfere. Contatos nos últimos 12 meses. Isso daqui é importante, ó. Quanto mais contatos ele faz, mais ele cancela. Entenda que contatos, vamos supor, algum problema. Então, se ela nunca precisou entrar em contato para resolver problema, ela quase não cancela, tá de boa. Precisou ligar uma vez, já começa a cancelar. Precisou ligar mais uma, começa a cancelar. Agora, olha o salto que tem de cancelamento da segunda para a terceira. É muito maior a proporção do que esse para esse azul, desse para esse azul. Então, 3 vezes a pessoa já está chegando no limite. Ela não resolveu o problema ou deu um problema novo. E assim, 6 vezes foi o limite. Ninguém ligou 7. Todo mundo ligou 6. E quem ligou 6 foi para cancelar. Todo mundo que ligou 6 vezes, os 54 cancelaram. Então, você tem que fazer o quê? Com que as pessoas não resolvam os problemas no primeiro contato. Não fique gerando vários contatos. Que ela resolva o problema de seja feito de um jeito que não gere problemas, tipo fatura duplicada, cartão clonado. Então você tem que melhorar o pós-venda, o seu atendimento e a segurança, a tecnologia da empresa. Limite também não, aqui as pessoas têm altos limites no cartão, mas está tudo bem proporcional aqui, ó. Nada muito novo. Limite consumido também, nada muito novo aqui. Limite disponível também, né? Você tem as pessoas que têm muito limite, as que têm menos. Mudanças de transação nos trimestres, né? Lembrando que Q é trimestre, né? Que é quarter. 3 meses é um quarto de 12 do ano, né? Então trimestre é quarter. Valor das transações nos últimos 12 meses. Aí sim, ó. Aqui a gente vê que valor da transação nos últimos 12 meses. Então, os caras que usaram até R$ 2.000 nos últimos 12 meses, os que usaram pouco cancelaram muito, ó. Ó, esse aqui, ó. Os caras que usam pouco cartão, passam poucos valores, cancelam mais. Esses aqui que usam mais o cartão não cancelam, porque o cartão está sendo útil. Então, a partir do cara que usa R$ 1.000 por mês, ó, daqui para cá ele já não cancela. Então, se em um ano, 12 meses, ele usou pelo menos R$ 12.000, né? Se ele usou pelo menos R$ 1.000 por mês, ele não cancela o cartão. Então, é incentivar a pessoa a usar o cartão. Quanto mais ela usa, ela tem
ela consegue ter vantagens, né? Isso aqui é uma coisa interessante aqui, importante. Então, quanto mais valor ela passa no cartão, menos cancela. Então, a empresa tem que incentivar que ela use mais valores no cartão dela. Assim como aqui, ó, a quantidade de transação. As pessoas que usaram poucas vezes o cartão nos últimos 12 meses, cancelam. As que não usaram, as que usaram, né? Então, as que não usaram, cancelam. As que usaram, não cancelam. Então, ó, a partir daqui, mais ou menos, ó, a partir de 100 usos, 95 usos no ano, né? Ela não cancela. Agora, essa aqui que usou 20 vezes ao longo do ano, 40, eles cancelam bastante. Então, quanto mais vezes ela usa o cartão e mais valor ela passa, menos cancela. Às vezes porque ela está enforcada e não está devendo, né? Mas, enfim. Aqui mudança também nada, relevante. Taxa de utilização do cartão nenhuma relevância. Então, turma, a gente já tem aqui o nossa análise. Depois disso, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar, para definir o projeto, né? Eu vou criar aqui um novo texto. Eu vou criar aqui, ó, então as informações, ó, informações da análise. Então, quais são as informações que a gente tem com essa análise aqui, né? Que tipo de informações a gente pode ter? Então, o que a gente aprendeu? Que maioria dos clientes, né, opta pela categoria Blue, né? Outra coisa que a gente descobriu, que quanto mais produtos contratados, né, um cliente tem, menos ele cancela o cartão, tá? Outra coisa importante, quanto mais transações e de maior valor o cliente faz, menos ele cancela o cartão. Outra coisa que a gente descobriu é quanto maior a quantidade, né, o cliente faz para resolver um problema, mais ele tende a cancelar o cartão. Outra coisa, não temos um cliente novo há mais de um ano, visto, né, que nosso cliente mais recente possui 13 meses. O cliente mais é, está contratando há quase 5 anos o cartão, né? Outra coisa que a gente descobriu, né? Maior parte do público tem entre 38 e 54, que é da média, e que é o mais. Então, turma, são os achados, o que a gente chama na publicidade de achados do briefing, né? Só que aqui a gente tem os achados. Depois disso, a gente vai fazer o quê? Criar um texto. Muito preocupado isso aqui travar e eu perder 2 horas de gravação, né? E a gente vai ter aqui, ó, possíveis estratégias. Então, quais são as possíveis estratégias de ação que eu posso tomar aqui, né? Então, entender as vantagens que fazem o cliente optar pela categoria Blue e expandir para as demais categorias, Silver, Gold, Platinum, né? Melhorar urgentemente o pós, evitando que o cliente faça muitos contatos para resolver um problema, né? Outra coisa, melhorar o sistema para evitar bugs e falhas que levem o cliente a fazer contatos, né? Melhorar o marketing
para conseguir novos clientes. Outra coisa interessante também, quanto mais o cliente usa o cartão, menos ele cancela, e quanto maior os valores utilizados, menos cancela, então oferecer incentivos para uso do cartão. Visto que quanto mais usa e mais valores passa, menos cancela, né? E aí você pode até sugerir incentivos, né? Exemplo, milhas, né? Benefícios atingindo uma meta de uso, por exemplo, de quantidade de transações, como gratuidade da anuidade, maior tempo para pagar a fatura, parcelamento de fatura com menos taxas, né? Então você pode ajudar, né? E quanto, aqui, quanto mais serviços ele contrata, menos cancela, criar serviços que sejam úteis e relevantes, né? E relevantes, né? Então, por exemplo, seguro de vida, residencial, compra de produto parcelado, ingressos em teatros, né? Em shows, e assim por diante, né? Então, turma, a gente fez aqui a nossa estratégia de ciência de dados. Note que o código é o de menos, ó. Foram poucas linhas de código. O maior tempo é fazer análise. E é assim que a gente faz um projeto de análise de dados, ó. Tá tudo organizado bonitinho aqui, ó, parte 1, gerando os gráficos, informações retiradas. Então a gente vai clicando aqui, ó. Tem tudo aqui bonitinho, ó, parte 1. Aí aqui, ó, gerando os gráficos, né? Eu posso até melhorar e colocar aqui, ó. Essa aqui é a parte 2, gerando os gráficos. Essa aqui, ó, informações retiradas da análise, é a parte 3, ou capítulo 3. Então, quando a gente coloca essas hashtags, fica organizado. Você pode usar isso aqui como uma apostila de estudos. Aqui, ó. Então, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4. Então, turma, é assim que a gente faz um trabalho de ciência de dados, né? Considerando todas essas questões aqui que a gente viu das estatísticas, né? Do data science. O que é Python? O que é linguagem? Eu tentei passar aqui um resumo que ajude você, né, a entender ser relevante. O que é a sugestão de projeto? Você pegar algum dataset, né, de um site, pode ser até do Kaggle, ver um dataset que seja relevante, importante, individualmente ou em grupo, tem que fazer uma análise, né? Acha um problema, identifica um problema, vê mais ou menos pode pegar um dataset e fazer não só um, mas pegar vários, né? Fazer uma relação entre eles, até conectar um banco de dados. Mas um dataset aqui bem trabalhosinho, bem completo, dá fazer, encontrar algo que te incomoda, ou que pede nele, e a partir disso você fazer aqui usando o Python um projeto de dados, né? Subindo o drive, montando o drive aqui dentro, subindo as bibliotecas, fazendo as análises, né? E tudo mais. Então é isso, turma. Espero que tenha sido útil e relevante o vídeo, né? Quase 2 horas aqui. Mas foi para explicar desde os conceitos da data science, estatística, até a questão do Python, tá? Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até a próxima e bons estudos. Torcer para isso não travar. Agora, quando eu mandar para a gravação, dá um pouco de ataque cardíaco? Dá. Se você estiver vendo esse vídeo é que deu muito certo. Muito obrigado, até a próxima.